Olá, e na saleta de leitura de hoje trago uma sugestão para aqueles que gostam de ler livros que tratem de temas religiosos. Apresento hoje o livro Rezando com Jesus, o que os evangelhos dizem sobre o modo de rezar, da autoria de George Martin, ou Martin, não sei como se pronuncia, editora Pensamento. O livro começa nos dizendo, já no primeiro capítulo, que os discípulos tinham visto várias vezes que Jesus rezava e perceberam que havia algo diferente nas suas orações. E eles queriam aprender esse modo de rezar, queriam rezar como Jesus rezava. E aí nós podemos ver que quando Jesus rezava, ele falava a Deus como Pai, se referia como meu Pai. E passo a ler então aqui um parágrafo do primeiro capítulo. Jesus não só se refere a Deus e fala de Deus como Pai, ele se referia a Deus como meu Pai. As referências do Antigo Testamento, a paternidade de Deus, geralmente falavam de Deus como Pai do povo escolhido. Jesus, em contraste, falava sobre Deus ou rezava a Deus como seu Pai pessoal. Essa atitude ia muito além do que a piedade judaica permitia. Para o devoto judeu, a ideia de referir-se a Deus como seu próprio Pai deve ter parecido absolutamente insolente, quase uma blasfêmia. Mas, segundo o livro, foi justamente essa intimidade de Jesus com o Pai, com Deus, que fez com que os apóstolos, os discípulos, pedissem a ele que os ensinasse a rezar. Jesus usava a palavra aramaica Abba ao dirigir-se a Deus como seu Pai. Abba é uma palavra informal e coloquial para pai. É a palavra que as crianças usavam ao falar com os seus pais. É também a palavra com que se dirigiam aos seus pais depois de adultos e de já terem os seus próprios filhos. Em português, o equivalente mais próximo a Abba é papai. Pai é muito formal e paizinho é muito informal. Abba não é linguagem infantil nem gíria. Abba é uma forma de tratamento íntima, mas respeitosa, com um elemento de afeto. Embora as orações de Jesus fossem profundamente respeitosas e reverentes, elas se dirigiam a Deus em termos familiares e afetuosos. Jesus rezava a Deus não como a um pai distante, mas a um Abba, próximo e amoroso. Jesus falava a seu Pai Celestial com a mesma intimidade que as crianças demonstram ao falar com seus pais terrenos. Isso é o que as orações de Jesus tinham de mais notável e que os discípulos não podiam deixar de perceber quando o ouviam rezar. Vejam que a oração que Jesus ensinou então aos seus seguidores, a oração do Pai Nosso, inicia justamente assim: Pai Nosso. Portanto, ao ensinar os discípulos a assim rezar, Jesus autorizou que eles se dirigissem a Deus também como Pai deles. E hoje, como nós rezamos, nós nos dirigimos a Deus como nosso Pai. Sobre a oração, diz o livro na página 27. Para nós, portanto, rezar é entrar numa relação com Deus estabelecida por Jesus Cristo. A nossa oração não pode ser reduzida a uma técnica, a instruções de como fazer ou a regras para obter sucesso na oração. A nossa oração
sempre conterá um elemento de mistério, porque ela é um aspecto da nossa relação pessoal com Deus. Assim como não podemos reduzir a amizade humana a regras estabelecidas ou apreender o amor entre mãe e filha num manual, também não podemos afastar a dimensão de mistério da nossa vida de oração. Como a relação com nossos pais foi amadurecendo à medida que crescíamos, e como a nossa relação com um cônjuge ou amigo íntimo cresce com o passar dos anos, do mesmo modo, a nossa relação com Deus se transformará à medida que aumentarem o nosso conhecimento dele e o nosso amor por ele. Isso significa que também a nossa oração se transformará. E aí, ele diz que nós precisamos de algumas coisas para entrar em relação com Deus. Precisamos tomar algumas decisões. Por exemplo, precisamos aceitar Deus como nosso Pai e nos dirigirmos a Ele como nosso Pai. É necessário aceitar Jesus como seu Filho, como nosso Salvador e nosso Senhor, e submeter os nossos desejos às exigências dele. E é preciso, por fim, acolher o Espírito Santo em nossa vida como nosso guia e nossa força. Mas, segundo o autor do livro, nós temos algumas concepções de Deus que nos impedem de estabelecer uma relação pessoal com ele. Por exemplo, se imaginarmos Deus como uma força impessoal que mantém o universo, dificilmente poderemos pensar em estabelecer uma relação pessoal com ele. Se imaginarmos Deus como alguém distante do mundo e indiferente aos nossos problemas, não teríamos condições de nos dirigir a ele em oração, com convicção verdadeira. Se imaginarmos Deus como um juiz implacável que registra meticulosamente todos os nossos pecados e erros para nos imputá-los no dia do juízo, teremos dificuldades em nos aproximar dele com outro sentimento que não seja o medo. Se essas imagens predominam em nossa mente, elas impedem de nos dirigirmos livremente a Deus em oração como seus filhos. E aí ele passa a nos dizer que uma das marcas importantes da oração é a simplicidade. Diz assim: é importante como a oração que Jesus ensinou aos seus seguidores é curta e simples, é impressionante. Muito poucos salmos são mais breves do que a oração do Senhor. Quase todos eles são bem mais longos. A forma simples e direta com que a oração do Senhor se dirige a Deus difere da maneira um tanto elaborada das invocações de algumas orações judaicas. Ele fala nos Salmos porque era a oração mais comum dos judeus. E como é que então nós devemos orar? Todas as nossas orações podem ter a mesma forma direta da oração do Senhor. Podemos expressar a nossa tristeza quando estamos tristes, a nossa alegria quando estamos alegres, o nosso arrependimento quando estamos arrependidos. A nossa oração deve expressar os verdadeiros pensamentos da nossa mente e os sentimentos do nosso coração. Devemos rezar com palavras naturais e expressar realmente o que pensamos e como sentimos. Nossas orações não são menos respeitosas por serem simples e honestas. Depois ele fala da questão de que Jesus rezava com confiança, que Jesus disse que nós deveríamos rezar com fé e que Jesus passava sempre um tempo regular com seu Pai em oração e que em todos os momentos importantes de sua vida nós vemos a oração de Jesus ao Pai.
Aí ele se pergunta, mas será que é tão fácil assim a gente arrumar um horário, de preferência sempre o mesmo, para rezar, na correria do nosso dia a dia? E conclui que não, que é difícil. Mas nos diz que Jesus tinha a mesma dificuldade que nós temos de encontrar um momento para rezar, e que ele não era um super-homem do século I, capaz de trabalhar e pregar sem comer e dormir, assim como nós também não conseguimos. E que se Jesus pode ensinar-nos a rezar, e a vida de oração dele pode servir-nos de estímulo, nós precisamos enfrentar horários irregulares, como ele enfrentou, dificuldades da vida familiar, mas sempre acharemos um tempo, se quisermos rezar. Depois, tem tanta coisa boa aqui que é difícil escolher, né? Ele falando sobre a oração do Pai Nosso, e aqui eu pretendo terminar, porque já estou me alongando muito, ele diz assim: por que precisamos pedir a Deus coisas tão pequenas como o pão de cada dia? Todas essas orações, aparentemente triviais, ocultam uma verdade fundamental. O amor de Deus por nós é total, e nós somos totalmente dependentes dele. Jesus também dependia do Pai. Se houve alguém que tinha o poder de ser autossuficiente, esse alguém foi Jesus, embora ele tenha confessado: por mim nada posso fazer. O que sustentava Jesus não era tanto o alimento que consumia a cada dia, mas o cumprimento da vontade de seu Pai. O mesmo se aplica a nós. Podemos fazer da nossa oração pelo pão de cada dia uma oração pedindo o alimento de fazer a vontade de Deus naquele dia, a dádiva de sermos capazes de servir a Deus, a bênção de ver o valor do nosso trabalho diário. Muitas pessoas têm dificuldade em perceber que o que fazem todos os dias é muito importante para a vinda do reino de Deus à Terra. Grande parte do que fazemos é apenas o que precisamos fazer. A oração pelo pão de cada dia pode então ser uma oração para que compreendamos o significado do que devemos fazer, por mais humilde que possa ser, à luz do plano de salvação de Deus para o mundo. Isso seria o nosso verdadeiro sustento. Isso nos manteria em ação ao longo do dia. Então vou ficando por aqui, como eu disse, já me alonguei demais. O livro é maravilhoso e super recomendo, Rezando com Jesus, o que os evangelhos dizem sobre o modo de rezar, de George Martin, ou George Martin, editora Pensamento. Encontre-se mais com o Pai, o Deus de amor.